da mensagem dele. E nós vemos que é algo atual. E eu não preciso falar para que você preste atenção na palavra. Mas aquilo que o pastor vai tocar aqui, com certeza o inimigo, ele tem tentado fazer isso com as nossas vidas. E é algo oportuno. Então, irmãos, desligue-se de tudo. Se você tiver seu celular, bota em modo avião. Tudo que tiver que acontecer, irmão, fique focado no que vai ser ministrado agora. Amém? Pastor, Deus abençoe. Obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor, amados. Amém? Glória a Deus. Obrigado. Amados, eu gostaria de estar trazendo uma mensagem esta noite, que na verdade Deus tem colocado essa mensagem no meu coração. E eu falei, na verdade, que essa mensagem ela foi pregada aqui nos estudos que nós tivemos de quarta-feira sobre as 7 igrejas do Apocalipse. O pastor Sérgio, ele pregou uma mensagem da igreja de Laodiceia. E eu sei que a palavra de Deus ela se renova. Eu não vou falar a mesma coisa que ele falou, porém vai ser uma palavra direcionada da parte de Deus para as nossas vidas, para o nosso coração. E eu tenho certeza que Deus tem algo novo para a sua vida. Então eu pretendo não me alongar muito, mas eu gostaria que você prestasse atenção naquilo que Deus vai falar ao seu coração. Amém? Amados, então vamos abrir a palavra em Apocalipse no capítulo 3, versículo 14 até o 21. Eu vou estar falando hoje sobre vencendo a mornidão espiritual. Se tiver o tema aí, pode colocar, por favor, tá bom? Apocalipse capítulo 3, versículo 14, a palavra fala assim: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isso diz o Amém, o testemunho fiel, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem é quente. Tomara que fore frio ou quente, assim porque é morno, não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que é desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unge os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso, arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Glórias a Deus. Vencendo a mornidão espiritual é o tema da mensagem que eu gostaria de estar trazendo esta noite. O apóstolo João, ele estava preso numa ilha chamada Patmos. O Império Romano tentou matar João por diversas vezes. Jogou ele no caldeirão de óleo fervendo, Deus deu livramento e não conseguia. Então ele falava assim: olha, nós vamos isolar este homem numa ilha de Patmos, para que ele morra junto com as suas palavras. Assim ele não vai pregar mais o evangelho para ninguém. Ele ficou isolado naquele lugar, mas naquele lugar Deus se revelou de uma maneira poderosa para ele, e ali ele escreveu o livro de Apocalipse. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus ela não pode ficar presa. Quando Deus manda a sua palavra, ela tem um objetivo principal de transformar as nossas vidas. E quando ele fala aqui no último versículo desse tema, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, eu gostaria que você entendesse hoje que nós, como igrejas de Lagoinha, em Cubatão, nós estamos aqui para receber essa palavra. Então quando eu falo assim,
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas no plural. Eu gostaria que você entendesse que não foi especificamente para a igreja de Laodiceia que Deus escreveu essa carta, mas escreveu para a minha vida e para a sua vida. Você pode repetir assim comigo essa noite? Senhor, prepare o meu coração para receber a tua palavra. Vencendo a mornidão espiritual, irmão, é o tema dessa mensagem. Nós sabemos que o contexto histórico dessa cidade de Laodiceia, ela é uma cidade muito rica, mas ela não tinha fonte de água. E então ela tinha algumas cidades vizinhas, como a cidade de Colossos e a cidade de Hierápolis. Colossos tinha água muito fria e Hierápolis tinha água muito quente, termais, como se fosse Caldas Novas. E aí eles colocavam dutos que chegavam até essa cidade. E aí quando chegava na cidade a água se tornava morna. E aí você pergunta, mas por que Jesus falou assim? Você não é frio, você não é quente, você é morno. E porque você é morno, eu vou vomitar da minha boca. Aí você fala, meu Deus, que palavra dura. Você pode perguntar, mas por que Jesus falou isso? Qual foi a causa? O que estava causando, na verdade, náuseas em Jesus? Porque quando a pessoa está com ânsia, é alguma coisa que muitas vezes ela comeu e o organismo dela está rejeitando para jogar para fora. E quando ela lança aquilo para fora, na verdade, ela se sente melhor. E Jesus estava falando para aquela igreja, olha, as atitudes que vocês têm tomado na vida de vocês têm me desagradado tanto que eu estou a ponto de jogar vocês para fora do meu corpo. Aí você pergunta, meu Deus, mas que pecado que essa igreja estava vivendo, que estava causando náuseas em Jesus, você pode perguntar. E muitas vezes nós olhamos o texto, nós analisamos o texto, e nós vemos que as igrejas do Apocalipse tinham pecados terríveis, mas nenhuma delas Jesus falou assim, olha, eu vou vomitar vocês da minha boca. Você, por exemplo, pode olhar a igreja de Pérgamo, que tinha a doutrina de Balaão. E aí você fala assim, mas o que era a doutrina de Balaão? Era culto à idolatria de demônios e à prostituição. Mas mesmo assim Jesus não falou para essa igreja, estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Você imagina uma igreja que estava no meio do culto, de repente parava assim, agora nós vamos chegar a um momento do nosso culto, aonde nós vamos comer carne sacrificada aos demônios. Então, a igreja não estava saudável. Estava ocorrendo uma heresia pesada dentro da igreja, mas Jesus não chegou a dizer para aquela igreja, estou a ponto de vomitar vocês. Mas para a igreja de Laodiceia, ele falou, eu estou a ponto de vomitar vocês. E aí você pergunta, qual é o pecado que estava correndo nesta igreja? E que muitas vezes, se nós não tomarmos cuidado, e nós entrarmos por este caminho, nós estaremos perdidos. A primeira coisa que estava acontecendo naquela igreja, meu irmão, que estava levando ela à mornidão espiritual, era a falta de intensidade. Ou seja, uma igreja que fazia as coisas para o Senhor, mas não fazia com intensidade, de todo o coração, não se entregava totalmente, não falava assim para Deus, Deus, eu estou fazendo as coisas certas aqui, mas eu não estou fazendo. Por exemplo, a igreja de Éfeso, o Senhor chegou a falar para aquela igreja, eu sei as suas obras, eu sei o teu trabalho, eu sei a tua paciência, você tem colocado à prova aqueles que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, eu sei a sua paciência, eu sei que por amor do meu nome você tem trabalhado e não te cansaste. Porém eu tenho contra você, que vocês deixaram o seu primeiro amor. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Vocês estavam fazendo tudo certinho, porém não estava com intensidade. Não era o primeiro amor, não era de todo o coração, não era com toda a alma, com toda a força, com toda a vida. Porque quando nós caímos neste pecado, meu irmão, de fazer as coisas certinhas para o Senhor, porém não fazemos com todo o coração, sabe o que causa em Deus? Náuseas,
causa ânsias no Senhor. Olha só o que diz a palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 25, versículo 1 e 2, diz assim: e era Amazias, da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém, não de todo o coração. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, aleluia, porém, não de todo o coração. Que esse não seja o lema que vai estar na nossa lápide quando a gente morrer e partir para a eternidade. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não de todo o coração. Que esse não seja o lema da igreja Lagoinha em Cubatão esta noite. Eles fizeram o que era reto aos olhos do Senhor, porém não de todo o coração. E Deus está falando conosco essa noite: filhos, desperte da mornidão espiritual. Eu quero que vocês façam a minha vontade, mas se entregue com todo o teu coração, com toda a tua vida, com toda a tua força, porque a nossa vida, meu irmão, pertence a Deus. E quando nós deixamos de entender isso, meu irmão, nós perdemos e nos tornamos crentes frios e mornos. E crente morno, meu irmão, dá ânsia e causa ânsia em Jesus. Jeremias capítulo 29, versículo 3, a palavra fala assim: buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. É Deus chamando a gente para buscar a Ele de todo o nosso coração. Ele quer se revelar para o seu povo, mas você tem que buscar a Ele de todo o seu coração. E quando você for sincero na presença dEle, Ele vai falar para você: eis-me aqui, filho, eu estou do teu lado, eu estou contigo, eu estou para te auxiliar, para te ajudar, porque você me buscou de todo o seu coração. E existem algumas coisas, meu irmão, que muitas vezes levam uma igreja a ficar morna. Por exemplo, a religiosidade. A palavra fala assim: como dizes, versículo 17 do capítulo 3: rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. E aí Jesus estava falando para eles assim: vocês não sabem que é miserável, pobre, cego e nu. Eles estavam falando: não, rico sou, eu estou enriquecido, de nada eu tenho falta. E Jesus falou: vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus. Jesus fala assim: olha, a condição de vocês é essa. Vocês estão afastados, vocês estão distantes, e vocês estão se gabando, achando que é alguma coisa. E enquanto nós não descermos na presença de Deus, meu irmão, o avivamento não virá, a presença não virá, a glória não virá. Porque nós precisamos reconhecer que nós não fomos chamados para ser religiosos, mas nós fomos chamados para ser adoradores do Senhor. E o que é a religiosidade? É a mentira de que pelos nossos próprios esforços nós podemos alcançar o favor de Deus. Muitas vezes nós achamos: não, meu próprio esforço. Ele falava assim: rico eu sou, eu estou enriquecido, pelo meu próprio esforço eu me tornei rico. Por quê? Porque aquela cidade era uma cidade muito rica, era uma cidade comercial, era uma cidade que tinha bancos, era uma cidade que tinha milionários, e aquilo ali estava afetando a igreja, e eles estavam falando assim: ó, rico sou, estou enriquecido, de nada eu tenho falta, eu não preciso de nada, eu não preciso de ninguém. Mas ao mesmo tempo eles estavam declarando que não precisava de nada, de ninguém, nem mesmo de Jesus. Sabe por quê? Porque eles entraram pelo caminho da religiosidade. E Deus está falando conosco essa noite: eu não quero esse caminho para você, meu filho. Eu não quero que você pense que você está fazendo tudo certinho porque você é bom o suficiente. Nós fazemos algo para o nosso Deus, não é porque nós somos bons, mas é porque Ele habita em nós. Eu costumo dizer, meu irmão, que nós praticamos boas obras não é para receber a salvação. Nós praticamos as boas obras porque nós somos salvos. E porque a presença dele habita em nós. E porque essa presença habita em nós, então faz com que a nossa vida cada vez mais se torne semelhante à vida de Jesus. Sabe por quê? Porque é Ele que está conosco, não somos nós.
Não somos nós que somos bons o suficiente, mas o religioso, ele acha que é por virtude dele. Hoje eu estava conversando com o Senhor, e o Senhor cheio de julgamento, né? Aquela pessoa que olha assim e fala assim: não, mas eu fui em um determinado lugar, e lá parece que o louvor era mais extravagante, mas na minha igreja não. Na minha igreja o louvor é tudo certinho, você consegue sentir a presença de Deus. Mas naquela igreja que eu fui, tinha um cara lá tocando guitarra e dando uns glória lá, eu achei muito estranho. Eu não senti a presença de Deus lá, mas na minha igreja não. Aí eu encontrei aquele camarada, ele estava na rua, usando bermuda. Eu não acredito que Deus pode falar através da vida de um homem. Não, na minha igreja não, na minha igreja não tem nada disso. Meu irmão, quanta religiosidade, quanta hipocrisia. O religioso, meu irmão, ele tem dificuldade de enxergar pecado em si mesmo. Ele tem dificuldade. Ele acha que ele é bom o suficiente. Jesus, ele chegou a falar uma parábola, ele falou assim: olha, eu quero dizer que existem pessoas que se acham autossuficientes. E aí ele conta uma parábola. Existia um publicano e existia um fariseu. O fariseu chegou no templo e falou assim: graças te dou, Senhor, que não sou como os demais homens, roubadores, mentirosos, hipócritas. Eu jejuo, eu dou o dízimo, e eu não sou como esse publicano. E o publicano diz que nem olhava para o céu, mas ele batia em seu próprio peito e dizia assim: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E a palavra fala que Jesus olhou para aquele homem que se humilhou e falou: aquele homem desceu para sua casa justificado, porque aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado, mas aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. E esta noite o Senhor está nos chamando para nós nos humilharmos em sua presença, para nós recebermos o seu poder. Deus quer que você entenda isso, meu irmão. Muitas vezes o religioso, ele acredita, ele fala: não, pastor, eu não acredito nesse negócio de religiosidade. Eu acredito que eu estou sendo salvo pela graça. Mas qual é a tua atitude em relação ao teu irmão? Qual é a tua atitude em relação ao teu irmão? Muitas vezes nós olhamos para o nosso irmão e falamos assim: tá vendo? Caiu em pecado. Mas por quê? Olha, eu vim na igreja essa semana 4 vezes lá. Ele fica 15 dias sem vir na igreja, caiu por causa disso. Ó, eu estou servindo nos ministérios tal e tal. A pessoa não serve, por isso que aconteceu isso. E a pessoa muitas vezes ela começa a julgar o próximo, achando que ela é autossuficiente, achando que ela é melhor do que todo mundo. E aí quando a pessoa entra por esse caminho, sabe o que acontece? Ela fica morna espiritualmente. E Jesus, ele fala assim: eu não te chamei para isso, filho. Eu não te chamei para você olhar para o lado e julgar ninguém. Eu não te chamei para você ficar olhando para os outros e dando um cheque para ver quantas vezes ele vem no culto ou deixa de vir. Não, eu te chamei para você olhar para mim e me seguir. Uma certa vez Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, tu me amas? E Pedro falou: eu te amo. E perguntou 3 vezes: tu me amas? E Pedro falou: eu te amo, Senhor. E Jesus então falou para ele: então você apacenta as minhas ovelhas, vem, segue-me. E aí Pedro começou a seguir Jesus. E de repente Pedro olhou para trás e lá estava João. E aí Pedro falou: Senhor, mas em relação a esse discípulo? Aí Jesus olhou para Pedro e falou: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que me importa você? Da vida dele cuido eu. Quanto a você, vem e segue-me. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Você não pode olhar para o teu irmão para criticar, para julgar, para condenar. Você deve olhar unicamente para Jesus e falar: eu estou seguindo o meu mestre, o meu Senhor e o meu Deus. Enquanto nós não reconhecemos, meu irmão, o nosso pecado, a chama espiritual nunca vai se acender em nós. Porque o que acontece para que a chama do Espírito ela seja reavivada em nosso coração? Nós temos que ter um encontro com o Evangelho. E o encontro com o Evangelho é o encontro com as boas novas. O encontro com o Evangelho é o encontro com as boas novas. Só que antes de proclamar as boas novas sobre a nossa vida, o Evangelho, ele proclama primeiramente o nosso pecado.
Para a igreja de Laodiceia, que estava falando assim: rico sou, estou enriquecido e nada falta, Jesus falou: vocês não sabem que são miseráveis, pobres, nus e cegos. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Você precisa descer, Laodiceia. Você precisa reconhecer o tamanho do teu pecado. Você precisa entender que você precisa se humilhar na minha presença, abandonar tudo aquilo que ofende a minha presença. E aí Jesus então, ele dá um exemplo da parábola dos 10 talentos, 10 mil talentos. Olha só o que diz a palavra. A palavra diz assim, que Jesus, ele contando uma história, diz que um rei foi acertar conta com os seus servos, e diz que chegou um homem que lhe devia 10 mil talentos. E aí o rei então manda pagar, e aquele homem se ajoelha e fala assim diante do rei: Senhor, tenha misericórdia de mim, que tudo te pagarei. Meu irmão, você sabe quanto que era 10 mil talentos? Eu tive a curiosidade de converter isso em reais para saber quanto que era 10 mil talentos. Era uma dívida impagável. 10 mil talentos significa que era 60 milhões de denários. Cada denário equivalia a um dia de trabalho. Ou seja, era 60 milhões de dias de trabalho. Se você for converter isso na nossa moeda, no real, 60 milhões de dias de trabalho equivale a 3 bilhões de reais. Era uma dívida que seria impagável e que passaria de gerações a gerações. Tanto é que o rei fala assim: ele vai ser vendido como escravo, todos os seus bens, a sua mulher, os seus filhos, e vai se passar de geração a geração. Mas sabe o que aconteceu, meu irmão? O rei perdoou toda aquela dívida. Porque quando nós reconhecemos, meu irmão, o tamanho do nosso pecado, o rei, ele nos perdoa. É como se eu estivesse falando assim para você nesta noite. Quando nós reconhecemos quanto que é o tamanho da nossa dívida, muitas vezes nós não reconhecemos, nós não sabemos. E por nós não sabemos o tamanho da nossa dívida, muitas vezes nós não amamos a Deus como deveria ser amado. Se eu falasse para você assim: olha, te prestei aí 10 reais. Aí eu falasse assim para você: ó, não precisa pagar não. Aí você: obrigado, meu irmão. Apertinho de mão, normal, de boa. Mas vamos supor que você tivesse me devendo 1.000 reais. A gente fez um negócio num celular, e aí eu falei assim para você: meu irmão, aqueles 1.000 reais lá, fique em paz, meu irmão. Tá perdoado, não precisa me pagar mais não. Você já ia me dar um abraço: meu irmão, obrigado, isso aí vai me ajudar muito. 1.000 reais, poxa. Agora vamos supor que eu fiz com você um negócio em uma casa, e aí você ficou devendo para mim 100.000 reais. E aí eu chegasse assim para você e falasse assim: meu irmão, eu estava orando em casa, Deus me tocou para que eu pudesse perdoar aquela dívida. Meu irmão, como que seria o nível de gratidão? Você ia me abraçar, ia chorar e falou: meu irmão, isso aí precisa ser comemorado. Vamos fazer um jantar lá em casa, a gente vai celebrar esse momento, porque foi algo de Deus. Agora vamos supor que você estivesse devendo para mim 3 bilhões de reais. E aí eu chegasse assim na sua casa e falasse assim para você: essa dívida está perdoada, e ainda eu vou entregar o meu filho para você, e eu vou fazer de você herdeiro de todos os meus bens. Qual seria o nível de gratidão que devia marcar o seu coração? Você glorificaria a Deus assim: digno, digno, digno é, Senhor, como se estivesse morrendo? Não. Você ia pular, gritar, celebrar, glorificar e falar: Deus, eu te dou graças, honra, força, glória, poder, riqueza, porque o Senhor é digno. E foi exatamente isso que Deus fez. Aí você muitas vezes